Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores farmacêuticos e energéticos e também o valor do preço do barril de petróleo Brent, o ouro, o euro-dólar e o S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi, de novo, com muita volatilidade, e o mercado esteve quase que em pausa, em relação às 2 semanas anteriores, mas não foi tudo igual. Aliás, nós poderemos ver aqui no mapa que está misto e com alguns setores claramente no vermelho, mas destacar pela positiva aqui o setor farmacêutico, quase que todas as principais farmacêuticas a reagirem em alta, e também o setor energético, portanto, também derivado da subida dos preços do Brent, devido ao corte da produção por parte da OPEP+. Em relação ao resto do mundo, podemos ver também as energéticas Shell e depois as farmacêuticas AstraZeneca, Novartis, Sanofi, portanto, todas estas tiveram um comportamento positivo, enquanto o resto do mercado esteve aqui bastante misto. Realçar, no entanto, que a Petrobras no Brasil não reagiu da mesma forma como as suas congêneres norte-americanas. Em relação aos mercados, podemos ver que aqui os mercados emergentes não estiveram tão fortes como os mercados desenvolvidos, portanto, aliás, até perderam um pouco de valor. A China também recuou um pouco, assim como o Brasil, portanto, tiveram aqui um pouco par a par, enquanto os mercados desenvolvidos subiram, tiveram uma evolução, apesar de nada de extraordinário, e a Europa esteve a par, mais ou menos, com os Estados Unidos. Em relação aos gráficos, começamos pelo Brent. O Brent, que depois da subida inicial de segunda-feira, esteve aqui a marinar e continua a marinar no meio destas duas linhas, aqui nos US$ 85 por barril no Brent. Tem aqui esta linha superior, que será uma resistência nos US$ 87, caso quebre. Temos aqui um espaço para subir até aos US$ 100 por barril. Aliás, foi um valor que já foi antecipado como muito provável devido à última ação do cartel, enquanto aqui os 81, US$ 82 é um suporte. Aliás, talvez até os 80 para fechar aqui este gap que o mercado não gosta muito de deixar aberto. Em relação ao ouro, o ouro que teve aqui uma subida muito substancial a quando da crise bancária nos Estados Unidos e Europa. A semana passada continuou a valorizar, depois de 2 semanas de pausa, mas tem aqui os US$ 2060 por onça como barreira e resistência. Veremos se ainda irá atingir, se irá registrar novos máximos ou não, mas para já tem aqui esta barreira dos 2060. O euro-dólar iniciou uma nova fase da subida, portanto aqui o estocástico também virou para cima, continua aqui a valorizar, tem os 1.105 como zona de resistência, que é os máximos anteriores de janeiro, e depois poderá ter aqui um espaço, pelo menos para continuar a valorizar até os 1.15, dependendo agora dos números que vão sair esta semana na inflação nos Estados Unidos, será um ponto muito crucial a perceber se este rácio euro-dólar, que depois controla e condiciona muitos dos ativos, como é que se irá comportar nas próximas semanas. Por fim, o S&P 500, que depois de ter quebrado esta linha branca, que deu aqui espaço para subir, tem dado aqui a consolidar. Veremos se vem testar os 40, 45 pontos no S&P 500, que é uma zona de forte suporte, e caso aguente, então poderemos ter aqui o S&P 500 a testar os 4.300, 4.350, que foram os máximos de agosto do ano passado. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para a questão do ouro, está aqui muito próximo, bater recordes novamente. Como é que olhas? O ouro continua-se a revelar aqui um ativo de refúgio, aqui num momento em que o mundo está tão. Existem tantas incertezas sobre aqui as perspectivas de curto e médio prazo? O ouro, é verdade, tem-se revelar esse refúgio novamente. Tinha perdido aqui, se calhar, o palco central na questão do refúgio nos últimos anos com a adesão às criptomoedas. Depois da desvalorização rápida que tiveram, entretanto, o ouro voltou a ser importante, especialmente porque tem tido o suporte das compras dos bancos centrais à volta do mundo, que com esta multipolarização do mundo, não é, se têm vindo a defender.
Portanto, tem havido também imensos relatos de acordos bilaterais entre a China e alguns países exportadores de matérias-primas para haver trocas fora do dólar, portanto, diretamente em yuans, e, portanto, os bancos centrais procuram também outras maneiras de diversificar as suas reservas e o ouro tem sido fortemente comprado, digamos assim, por bancos centrais. Isso tem aqui ajudado a trazer o ouro para o palco central dos ativos de refúgio e, portanto, tendo uma capacidade finita ou um montante finito do ouro que já foi minerado do mundo, é normal que empurre o ouro para outros patamares em termos de preço, porque depois também a inflação faz com que o dólar de hoje não seja igual ao dólar de há 10 anos. Portanto, é normal que o ouro vá batendo sucessivos recordes de preço à medida que o tempo vai passando só por esse efeito. E, portanto, continua a ser um ativo de diversificação, não um ativo que termos muito peso nas nossas carteiras, porque é volátil e é difícil de perspectivar porque é que o preço há de subir hoje e não há de subir amanhã, ou já subiu tudo, ou fazer uma grande previsão da evolução mais estável ou menos estável do preço, mas é um ativo diversificador acima de tudo que deve fazer parte das carteiras nesse sentido. Só uma questão, como é que tu achas que porque o ouro é visto hoje em dia como um bom investimento para combater a inflação ou para amenizar a inflação, mas também neste momento começa a ter a concorrência das taxas de juros, porque as taxas nos Estados Unidos estão já a níveis muito, muito interessantes para o rendimento fixo e ter dinheiro no rendimento fixo, mesmo assim, ainda é um pouco mais interessante do que ter em ouro, que tem, como referiste, volatilidade e alguma incerteza, não? Por isso é que eu disse, o ouro faz parte das carteiras numa componente muito mais baixa em termos de peso e como diversificador. Sendo que as obrigações, especialmente destas mais seguras, como estamos aqui a falar do caso do governo dos Estados Unidos, cuja perspectiva de default na própria moeda é relativamente baixa, nós temos um ativo que produz juros, que é um ativo também de refúgio e que é líquido até ver, conseguimos transformá-lo de um dia para o outro em dinheiro se precisarmos para alguma emergência ou alguma oportunidade. Esse ativo faz parte de um peso muito maior da construção de um portfólio diversificado. E, portanto, quando estamos a falar, se calhar, do ouro poder pesar até 5% de um portfólio, se calhar as obrigações de treasuries podem pesar entre 50% ou mais por cento num portfólio conservador. E, portanto, tem todo o sentido. As taxas de juros estão muito atrativas, nesse sentido que é, durante muitos anos tivemos taxas de juros zero e agora temos taxas de juros que já foram até perto de 5% e agora estão entre 3 e 4, dependendo dos prazos. E, portanto, continua a ser atrativo termos uma parte da nossa defesa, digamos assim, em ativos que produzem algum cash flow e que são defensivos também. Portanto, acho que as obrigações de boa qualidade de crédito têm todo o espaço no portfólio hoje em dia que as taxas já subiram alguma coisa. Nuno, olhando aqui para o preço do petróleo, houve aqui um corte anunciado no início deste mês pela OPEP, em mais de 1 milhão de barris diários. Ficaste surpreendido com essa decisão e também a pergunta é, esperas mais cortes? Aqui eu acho que a grande surpresa foi a sensação que os Estados Unidos não foram previamente avisados pela Arábia Saudita, como é normal nestes casos. Portanto, a Arábia Saudita tem tentado controlar o cartel, mas recentemente, nos últimos 2, 3 meses, fez uma grande aprovação ao bloco composto pela China e pela Rússia. Portanto, a China teve aqui uma grande vitória quando conseguiu mediar aqui uma relação entre a Arábia Saudita e o Irão, conseguiu fazer também um acordo comercial diretamente com a Arábia Saudita para comprar o petróleo em moeda chinesa e conseguiu que a Arábia Saudita participasse num investimento numa mega refinaria na China. E, portanto, é uma aproximação comercial do principal produtor de petróleo do mundo, com as maiores reservas, ao bloco chinês, e até agora a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, ainda se mantém, vamos ver como é que esta relação evolui. Mas é possível que estes países queiram depender um preço de petróleo mais elevado para continuarem a sustentar as suas economias portanto, havendo menos Oh, oferta Nuno, no mundo ocidental com o petróleo russo, portanto, isto é uma questão de matemática. Nuno, mas se há país que não quer que o preço do petróleo suba, mais até do que nos Estados Unidos, é a China, que não produz para as suas necessidades. Mas a China, se nós virmos neste momento, tem um mercado diferente dos Estados Unidos, porque a China pode comprar petróleo no Irão, pode comprar petróleo na Rússia com descontos elevados face ao mercado cotado, digamos assim, e ainda está a ir absorver uma parte da produção do mercado onde o mundo ocidental vai comprar, que é no mercado da Arábia Saudita. Portanto, dá a ideia que estão a fazer um grande controle do mercado energético a nível global
enquanto os Estados Unidos venderam uma parte da sua estratégia, da sua reserva estratégica de petróleo nos últimos anos e já tinham atingido aqui o preço, disseram que iriam comprar uma parte dessa reserva estratégica e não o fizeram. E, portanto, estão aqui num momento difícil que é, em termos de se aproximar umas eleições, vão sentir a tentação de tentar baixar o preço na bomba outra vez para o americano, mas em caso de haver um conflito, precisam de estabelecer as suas reservas estratégicas de petróleo. Portanto, é muito difícil, nesse sentido, fazer uma gestão das reservas energéticas do país, especialmente com este estado da geopolítica como está agora, em que os Estados Unidos parece que têm vindo a alienar parceiros à volta do mundo. A Europa ainda se tem aguentado, vamos ver até quando que essa relação privilegiada se mantém. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.